Olá! Oi! Boa tarde, cá! Bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por estar me acompanhando. Obrigada, tarde, minha amiga. Obrigadão mesmo, viu? O tema vai ser bem legal, viu, cá? Bem legal mesmo. Essa convidada aí foi um presente que 2020 me deu aí. Me apresentou e ela trouxe bastante conhecimento para mim e acredito que vai agregar bastante aí para bastante gente também, viu? Então vou esperar chegar mais gente aí, tá, amiga? E aí, assim que ela chegar, eu já chamo ela e a gente já começa a conversar. Porque hoje... Gostou da mãozinha? Ela é ótima pra gente dar aquele tchauzinho de leve, né, amiga? Eu acho, só acho. Então a gente vai aguardando. Hoje, cá, acho que você viu lá no postzinho. Oi, Fê, ela já tá aí. Fê, só vou apresentar aqui um pouquinho do que a gente vai falar para a Karina, que é a que chegou aqui com a gente, e aí eu já te coloco aqui. A gente vai falar sobre organização, tá, cá? Para uma vida leve. A Fernanda, ela é consultora em organização, é uma personal organizer, e ela tá chegando aí, vai falar um pouquinho do trabalho dela, e eu acho que tem tudo a ver aí com o que eu levo para minha vida também, é o que me auxilia. E a gente vai trocar umas figurinhas. Fê, só vou dar mais um tempinho para chegar mais gente, aí eu já te adiciono, beleza? Porque aí a gente já conversa com mais gente. Ah, Dan! Aí sim, hein? Valeu! O casal aqui, a família. Aí eu gostei. Chama as primas, cunhada também aí, Karina. Chama todo mundo. Aí, Fê, só mais um minutinho que aí eu já te coloco aqui. Olá, Oslange, bem-vinda, obrigada, viu, por estar por aqui, participando com a gente. Daqui a pouco eu já chamo a minha convidada, que é a Fernanda. A gente vai falar sobre organização e uma vida mais leve, aí com mais leveza. Só mais uns segundinhos e aí a gente já começa, tá bom? Nem vou apresentar nada por enquanto, vou esperar a Fernanda chegar, porque a gente vai bater esse papo aí que vai ser delicioso, tenho certeza. Obrigada, Oslange. Prazer ter você aqui, viu? A gente vai ir trocando uma com a outra. É muito bom. E aí a Fernanda vai trazer, gente, muita coisa legal. Vamos falar sobre a importância da organização para a nossa vida como um todo, não é só a organização do ambiente, é só a organização interna, é a organização de tudo, para que a gente tenha uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, eu acredito que vai ser muito positivo. Vou só mais um minutinho, já vou colocar a Fernanda então aqui, porque já tem Karina, já tem Oslange, já tem o Anderson. E aí as pessoas vão chegando, ok? Deixa eu só mandar. Vai chegar e a gente vai conversar e vai ser muito legal. Acho que ela. Fê! Oi, Olá, que linda! tudo bem? Desculpa a minha luz amarela Tudo bem? aqui. Aqui as coisas são um pouquinho diferentes da nossa claridade brasileira. É isso, gente. A Fernanda, ela é brasileira, mas ela mora hoje em Portugal. Então nós estamos na Europa hoje. Na cidade do Porto, é o norte de Portugal aqui, né? É bem Que frio. legal. É frio, né, Fê? Esse período é o Hoje, frio aí. hoje tá bem frio. Aham. Tá bem frio. Bom, gente, eu vou falar só um pouquinho, vou pedir para a Fernanda se apresentar rapidamente, tá, Fê? Aí, sucinto. Aí você conta um pouquinho sobre o seu trabalho com organização e tudo mais, e a gente vai começar a falar um pouco sobre o tema, tá bom? Sim. Gente, a gente escolheu hoje, resolvi convidar a Fernanda, porque a gente tem muitas coisas em comum, assim, conforme a gente foi acompanhando uma outra, a gente tem filosofias aí de vida bem parecidas, e ela tem uma vivência muito legal que eu adorei conhecer, e cada vez mais a gente está trocando essas figurinhas. Bem-vindo, Stefan! E aí eu achei interessante, porque eu falo muito sobre a vida leve,
e vários aspectos que é importante para a gente ter uma vida leve. E a organização eu vejo como algo assim essencial, né? A gente pode dizer que é algo que é de muita importância para uma vida leve, porque a gente consegue planejar tudo melhor, a gente consegue fazer aí tudo para que a vida seja um pouco mais leve, mais tranquila, que a gente consiga levar tudo com mais tranquilidade. Então, trouxe a Fernanda, que é super, assim, tem uma bagagem muito legal. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho dela, rapidamente, para vocês que estão chegando. Priscila, meu sobrinho Luan, bem-vindos. Uhum. E é isso. Aí a Fê vai falar um pouquinho e aí a gente já começa a falar um pouco sobre organização, né, Fê? Tá bom, tá bem. Ó, meu nome é Fernanda, eu tenho 44 anos. Eu comecei o meu trabalho profissional Eu fiz arquitetura durante 4 anos e meio e não me formei. Na hora de formar, eu não formei, mas eu fiz arquitetura durante 4 anos e meio. Depois, eu passei a trabalhar com administração, aí fiz faculdade de administração, fiz algumas pós-graduações. E depois de trabalhar muito tempo no meio de empresas, durante uns 12 anos eu trabalhei com empresa, no meio empresarial, no meio de comercial, administrativo. Aí eu resolvi fazer um curso de personal organizer em São Paulo, na OZ Organize. Esse curso veio para mim porque é aquela história, eu sempre fui organizada, sempre gostei de organização, além de trabalhar no administrativo, que requer também essa prática de organização, trabalhar no meio organizacional também, de organizações barra empresas, né? Então, eu achei que tinha a ver comigo, e quando eu fiz o curso, eu descobri que eu era personal organizer, sempre fui, e não sabia, porque eu sempre organizava as coisas, fazia organizações, e aquilo era muito natural para mim, sempre foi muito natural. E depois eu não sabia que aquilo podia ser uma profissão, que eu podia cobrar por aquilo e ganhar dinheiro com aquilo. Então eu fiz o curso de personal organizer e comecei a trabalhar profissionalmente como organizadora. Depois de algum tempo, eu direcionei um pouco o meu nicho de organização para a parte do minimalismo, e é o que é o meu foco hoje, o minimalismo, né, junto com a organização. Tanto é que eu coloco lá no meu Instagram que é Fernanda, Organização e Minimalismo, né? Que eu procuro conciliar, agregar as duas coisas, né? Que eu acho que tem tudo a ver, né, Cris? Como você sabe. Exato. E durante esse processo de estudar e trabalhar, eu mudei para lá. Eu sou de Porto Alegre, mudei para São Paulo, já morei em Florianópolis, já morei em alguns lugares, já morei. Agora eu vim morar aqui na Europa para fazer essa vivência também, que a Europa aqui, principalmente Portugal, é um lugar que tem muito a ver com o minimalismo, com essa parte mais de sustentabilidade. Eu acho que aqui é um pouco mais latente. Então, eu acho que essa vivência que eu estou tendo aqui, essa oportunidade de estudar e vivenciar todo esse processo que eles vivem, os europeus vivem com o minimalismo, eu acho que está sendo incrível, e eu estou crescendo bastante no sentido de profissional, né? De aprendizagem profissional, vamos dizer assim, né? Então, Legal. sucintamente, é isso. Aí, Fê. A Priscila, essa camiseta Manifestos, Fê, ela é uma amiga minha. A Priscila já morou um tempo na Irlanda, foi Uhum. para lá para fazer intercâmbio. Então, ela também. A gente também conversa muito sobre isso, né? A questão do minimalismo e tal. E aí eu pensei na Fê exatamente por isso, viu, gente? Por ter toda essa afinidade, ela trabalha com isso, ela tá tendo uma vivência muito bacana, então a gente trocou várias figurinhas aí, falando até da questão emocional mesmo, né, Fê? Porque acho que tá tão relacionado, às vezes as pessoas separam isso, né? Colocam como um ambiente externo separado do que a gente, das nossas emoções, do que a gente está sentindo. E não, né? Uma coisa está bem atrelada à outra, né? A Sim, nossa forma de viver assim. também, né? Uhum. Nossa Uhum. forma de viver traz muito isso, porque reflete, né? Até no nosso ambiente. A gente pode até parar para perceber um pouco que quando o nosso ambiente está muito bagunçado, por dentro também a gente está meio, a gente tá meio bagunçada, né? As nossas emoções, tudo está um pouquinho aí conturbadas.
Então, eu trouxe até como um tema que é essencial mesmo, né? Como que a gente pode pensar numa organização? Vamos pensar no minimalismo, porque é o que a gente fala bastante. Assim, nós não somos, né? Eu não sou minimalista, eu gosto muito do que traz o minimalismo, mas o modo de viver, né? Eu acho que é importante a gente buscar aquilo que é essencial pra gente, mas eu não sou um minimalista, não posso me considerar uma minimalista e tal. Eu gosto, sou pesquisadora, vou buscando conhecer, a Fernanda também, pelo que a gente já conversou, também está nesse caminho. Mas a É. organização minimalista focada nisso, né, Fê? Ela é bem, bem bacana e prática, né? Eu até te falei que eu pego até algumas dicas suas para mim, né, para me planejar. Sim. Então é legal, né, você trazer qual que é essa importância, né? Como que a organização fez para você, porque aí a gente consegue falar um pouco mais do vivencial e aí é legal para os outros entenderem, né? Uhum. Como que a organização para você te auxilia no dia a dia e até para ter essa vida mais leve mesmo, mais desapegada, porque senão a gente vai se apegando a tantas coisas, né? A gente pode pensar, né? Sim. Como que é para você? E o seu trabalho também, né? Eu acho que a organização e o minimalismo tem mais a ver na parte de quanto menos você tem, menos você precisa organizar, né? Então, eu acho que essa é a frase assim menos institucionalizada, mas é a mais é, que representa mais. Eu acho que essa é a junção das duas coisas. Quanto você menos tem, você tem menos coisa para organizar, menos coisas para limpar, menos coisas para fazer dentro da sua casa e na sua vida, porque a gente tem sempre a tendência de pensar no minimalismo como coisas, né? Então, existem dois tipos de minimalismo, né? O minimalismo físico, que você trabalha tem as coisas e se livram das coisas, e você também pode considerar o minimalismo estilo de vida, né? Que é um estilo de vida minimalismo, que daí sim entra a vida leve, né? Então, Sim. falando em organização, eu acho que o principal ato para definir essa parte de organização sem o minimalismo, eu acho que seria a procrastinação. Tá? Eu acho que, na minha opinião, como organizadora profissional, eu sempre vejo que a procrastinação é um empecilho maior na hora de organizar. Né? Você não deixar, por exemplo, tarefas simples que você pode fazer em 1 minuto, você deixa para depois, e aqueles 1 minuto de uma, e 1 minuto de outra, e 1 minuto de outra, vai se tornando uma bola de neve, uma hora do seu dia, e que depois, até você colocar tudo em ordem, viram 3, 4 horas na sua vida, né? Então, deixar tarefas simples que podem ser realizadas imediatamente, você realizar naquela hora. Coisas simples, você chegar, colocar o seu casaco, por exemplo, eu vou falar aqui, eu chego da rua, eu coloco o meu casaco já dentro do guarda-roupa, né? É uma coisa boba, mas que se juntar 2 casacos, 3, daqui a pouco eu tenho muita coisa para fazer, né? Focar no aquela aqui camisetas, manifestos, ela está dizendo, e foca no que é importante de fato. Exato, que depois que eu larguei ali meu casaco, aí depois, ok, Tá tenho tudo certo. não preciso voltar lá e organizar o casaco que eu deixei. Então, já faz tudo numa linha reta, entendeu? Numa linear. Então, acho que isso é uma coisa que hoje, né, a gente estudando e eu estudando, eu descobri que tem um nome para isso, que se chama organização preventiva, né? Que você vai fazendo uma prevenção para não haver um acúmulo, né? Que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que dizem, Fernanda, eu não sei o que fazer, eu acumulei tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. E é geralmente isso que gera o pânico, a ansiedade das pessoas para começar a fazer alguma coisa. Então aí volta para a primeira coisa que eu falei, aí procrastina, entendeu? Porque você não sabe Exato. onde começar, você fica ansioso e aí você começa a procrastinar. Né? Então, eu acho que dessa forma, com essa organização preventiva, você evita a procrastinação. E aí evita ansiedade, evita várias coisas, porque organizar é você ter uma vida tranquila, né? É você ter paz na sua vida, né? As coisas estão sem aquele medo que a ansiedade traz de não saber o que vai acontecer, né? Se vai dar tempo, se você vai conseguir retirar todo esse excesso
que daí entra também o minimalismo, né? De retirar excessos para você viver uma Exato, vida mais tranquila. exatamente. Eu acho que essas são as três palavras importantes. Ter menos, organizar menos, não a procrastinar, organização preventiva. Então, acho que isso aí tem tudo uma super relação, assim. Essa é a meu maior mote, assim, para falar sobre essas duas coisas, né? Do minimalismo e a organização. Acho que é isso. Assim, de organização, sempre quando eu chego numa casa, eu trabalhei muito tempo com acumuladores, né? Eu acho que eu te falei, né? Ah, Que esse ponto é fundamental, né? E aqui as pessoas, elas gostam de guardar, né? O brasileiro, aí, pelo que você me falou, as pessoas não, mas aqui o brasileiro, ele tem esse hábito, né? Vamos guardando as coisas, quando você vê, você tem um quarto só pra bagulho, né? os quartinhos da Então, bagunça. Tem muitas pessoas que têm a gaveta da bagunça, né? Então é aquela gaveta que você evita todo dia, que você não quer chegar perto. E então eu acho que a acumulação e também a bagunça em geral, né? Que a gente chama o medo de descartar, de fazer, tem vários motivos. Um deles é você enfrentar aquilo, né? Que você procrastinou sim, tanto, você acumulou, ou coisas também que você tem medo de desapegar, aí entra num outro assunto, que é o desapego, né? Para você ter essa leveza. Então, eu acho que sim. alinhando as coisas, eu acho que para falar de organização é mais ou menos isso. Procrastinação, não procrastinar, não acumular e etc. Tudo que eu já falei, né, anteriormente. Acho que é mais Uhum. ou menos. Uhum. Não, e muito legal, né, Fê? Porque se a gente para pensar, a gente que vai conhecendo mais sobre o minimalismo, toda essa questão, a gente começa a pensar também, né? Esse ter menos coisas para administrar, para organizar, é ter mais tempo, né? Porque é muito legal isso quando você trouxe, porque é uma coisa simples, que está no nosso dia a dia, pelo menos está no meu, Uhum. e eu não parava para pensar que é isso mesmo, essa organização preventiva. Eu sempre penso nisso, porque eu procrastinava muito. Hoje, bem menos, reduzi bastante. Tudo vendo pelo processo também no meu trabalho, com o processo de coaching, que a gente também traz essas ferramentas, também na questão da procrastinação, nas Sim. atitudes, né? Então tá em tudo, né? Por isso que é legal, tá em tudo. Uhum. E é muito, eu faço isso muito também. Eu falo, não, eu vou lavar, porque às vezes a gente acaba de almoçar, e você fala assim, vou deixar a louça lá. Mas, daqui a pouco eu lavo. Quando você vê, vem alguém, toma uma água, deixa o copo. Toma um suco, deixa o copo. Aí você fala, caraca, a pia tinha 3 pratos. Quando você vai ver, ela tá enorme. Então, aí você, Eu por sei. que eu não lavei aquela hora? Né? Então, porque assim, almocei, vamos lá, vamos lavar, fica tudo bonitinho, limpinho. E realmente, né, eu comecei a pensar nisso mesmo. Então mudou mesmo a chavinha, eu falei assim, não, vou fazer agora, porque é o momento, a gente já se livra disso aqui e acabou. E Uhum. realmente, você ganha tempo, você vê que não gastou quase nada, né? Às vezes você acha que fazer tal coisa vai levar o dia todo. E você faz o negócio, acabou, você fala, gente, foi tão rápido, né? E por que que eu demorei tanto, né? A cair essa ficha. Ela falou que parece ser simples a organização preventiva, mas com duas crianças tudo muda a toda hora, pelo menos aqui em casa. Sim, quando na questão quando chegam numa casa para organizar e tem crianças, eu sei que crianças são imprevistos a todo momento, né? Quem tem, principalmente quando criança é pequena ou menos de 5 anos e tal. Eu acho que para as mães é um pouco mais complicado mesmo, e eu sou solidária, eu sei muito bem que é complicado, mas pode acontecer a organização preventiva numa intensidade menor, né? Você não vai ser o exemplo de organização preventiva, mas as coisas vão acontecendo gradativamente. Assim que ela é instaurada na sua casa, aí depois você vai melhorando com o tempo, né? Então, fazendo pequenos passos, sempre quando eu falo com alguém que está no meio do caos ou que está perdido com alguma coisa, alguma rotina, por exemplo, que nem mães, né? Elas sempre estão um pouco atrapalhadas porque mudou o horário da escola da criança e tal. Eu sempre sugiro, vamos usar essa palavra, que as pessoas
mantenham a calma, né? No sentido de não tentar fazer metas a longo prazo, fazerem metas a curto prazo, tipo, vou fazer isso hoje, aí consegue. E aí você vai tendo pequenas vitórias e você vai se sentindo mais impelido a fazer mais coisas, entendeu? Eu acho que o que gera um pouco de frustração na organização é que as pessoas querem fazer coisas que funcionem para já e para sempre, sabe? Então Sim, é um pouco meio frustrante quando você não consegue, né? Se você fizer pequenas coisas, por exemplo, eu preciso, sei lá, manter o quarto das crianças organizado. Você não vai conseguir, porque a criança vai estar brincando a toda hora. Então, geralmente, eu sugiro, quando você instaura essa questão da organização na sua casa, o melhor jeito de ensinar é pelo exemplo. E eu acho que em outras coisas também, né? Não só na organização, mas enfim, vamos falar de organização. Acho que sim, o exemplo é o melhor sistema de instaurar qualquer metodologia, em qualquer campo, vamos dizer. Tanto numa escola, quanto na nossa sociedade, e principalmente dentro da nossa casa. Quando você faz alguma coisa e as crianças acostumam-se a ver aquilo, elas também entram naquele ritmo. A criança, ela faz pelo exemplo, ela faz imitações, né? A gente aprende por imitações, né? Tudo que a gente faz, a gente está imitando, inclusive a nossa língua, né? Se a gente começar exatamente. só em inglês, a gente vai falar inglês. Se a gente ouvir português. Então, eu acho que se você começar a mostrar aqui também, isso aí, olha, eu guardo aqui, vamos guardar, ensinar a guardar daqui a pouco, a criança mesmo está fazendo. E aí você vai diminuindo itens da sua lista de afazeres. E aí vem a otimização do tempo, né? Que é um dos fatores que eu também gostaria de citar, que as pessoas otimizarem o tempo é uma grande metodologia de organização, é um grande processo da organização, é um processo fundamental da organização, né? E o que eu sempre falo também dentro desse campo, que fazer tarefas no seu período mais produtivo, por exemplo, Bom, tem uma grande discussão hoje sobre acordar às 5 da manhã para fazer tarefas para o dia ser mais produtivo, né? Às vezes as pessoas não são produtivas nas 5 horas da manhã, entendeu? Então você tem que também levar em consideração o seu relógio biológico, né? Essa coisa toda de que horas eu produzo mais, que horas eu faço mais coisas. As pessoas querem acordar de manhã, fazer tudo, ginástica, super saudável. Então, organizar a casa conforme a sua disposição e a sua hora de ser mais produtiva também é uma ótima metodologia para manter o seu sistema organizacional, né, adequado ao seu ritmo, né? Então, eu acho que isso também é uma das dicas que eu queria dar. Eu anotei algumas dicas e eu estou dando aos poucos. Deixa eu ver. Fê, quem te inspira para aprimorar seu trabalho? Eu mesmo aí, Apri. eu me inspiro em mim. Eu sou uma pessoa muito automotivada, porque eu sou eu já fui muito de buscar inspirações e tal, mas hoje em dia eu busco muito da minha vivência, sabe? Eu vou fazendo coisas diferentes, eu vou tentando aprender coisas diferentes, eu leio várias coisas, e daí as coisas vão vindo e vão se conectando. Quando você vê muita coisa diferente, você consegue concatenar essas coisas e fazer mais associações, sabe? A gente tem uma tendência de ficar muito confortável e com medo de meter a cara. Então, à medida que eu fui metendo a cara e aprendendo, eu acho que as coisas foram se concatenando muito mais fácil para mim. Eu acho que essa é a minha maior inspiração, aprender sozinho ou não, ou com alguém, ou com alguma ajuda, sempre é uma inspiração. Aí é É ótimo, né, verdade. Fê? Aí você viu, a Karina falou aí que o marido dela, o horário dele é à noite. Todo mundo dormindo, ele lavando o quintal. É, Ah, a Prita da Marie bom. Kondo.
Eu já até assisti também o documentário. Você pega alguma coisa dela? Porque, assim, tem uma coisa que eu achei bem legal no dela, Fê, assim, ela tem todo um sistema e tal. Mas é aquela questão o que eu me apeguei mais no documentário é a questão dela honrar a casa, sabe? Ela, Uhum. aquele bem-vindo, né? Meio que agradece a casa. É que eu gosto desses rituais, eu acho que é bacana, né? Uma saudação tipo de uma, como você disse, uma honra ao local, né? Então, Isso. pessoas com que eu falo me perguntam sobre a Marie Kondo. A Marie Kondo, ela é japonesa, né? Então, tem uma parte do minimalismo que trata sobre o minimalismo japonês, né? Por quê? Tem até um livro, o Mio Sasaki, depois, se vocês quiserem falar comigo no privado, eu falo sobre ele, que nas minhas consultorias eu indico, que ele fala sobre o minimalismo japonês, que é um pouquinho radical, tá? O minimalismo É. japonês, ele é... Bom, começa que o japonês ele usa o tatame para várias coisas, né? Até para dormir. Então, várias pessoas e vários relatos de minimalismo japonês extremos, em que a pessoa só tem um garfo, uma faca, um colchão no chão e um copo dentro de casa, assim, coisas bem extremas, que já não é, eu acho, adequado para o nosso sistema, assim, né? O nosso sistema oriental, vamos dizer assim. A nossa Uhum. sociedade, eu acho que não se adapta muito bem a isso. Então, a Marie Kondo, ela tem um pouco disso, e lendo os livros dela, eu acho que de todos os livros, né, que ela tem, eu acho que três ou quatro livros, hoje em dia eu acho que são quatro, se eu não me engano. Dos quatro livros dela, eu acho que nos livros ela parece muito mais radical do que na série, tá? Ah, Então, tá. não, eu prefiro, acho que ela tem muitas coisas boas, por exemplo, as dobras que ela faz, a sistemática de colocar tudo, agrupar todas as roupas, todos os objetos e depois ir descartando e fazendo o tal destralhe, que a gente chama de destralhar. Eu acho que esse processo é muito legal, porque você tem um impacto na hora que você vê todas as suas roupas em cima da cama. Ela tem essa sistemática na série, né? Que ela coloca todas as É, roupas na cama e diz, ó, você viu o tanto de roupa que você tem? Você não precisa de tantas roupas assim, né? Então, verdade. ela na série, eu não sei, né? Se é por conta de ser uma série que ia pegar um público maior do que os livros, né? Mas eu achei ela na série muito mais branda, assim, na sistemática, muito mais Hum. tranquila a sistemática dela do que ela apresenta no livro, que eu achei um pouquinho mais radical. Tem uma amiga minha que falou: Ah, Fê, de repente você está falando isso porque a palavra escrita, né? Às vezes você acha que não tem a intensidade do tete a tete, assim, né? Que nem ela aparece ali Da fala. na fala e tal, muito mais suave, muito mais bonitinha, assim. Mas eu achei ela ali, É. eu achei ela nos livros mais radical. Então, algumas coisas, sim, eu me inspiro, acho legal. E como todas as outras coisas, tudo que eu pego, eu filtro, o que eu acho legal eu uso e o que eu não acho, ok, né? É só não usar. É isso. É isso mesmo. E é isso, né? Você pegou algo que faz tá de acordo com o que você prega, né? Com o que você leva para sua vida e para os seus clientes. Você acha que cabe? Eu acho que é isso mesmo, né? É legal isso, né? Da inspiração e ser você mesmo, porque hoje você tem o negócio do seu jeito, né? Você transformou aquilo que você aprendeu na Ah, Fernanda, né? No jeito da Fernanda. eu me inspiro em mim mesmo. E aí, nossa, quanta autoestima. Mas não é, muito pelo contrário. Eu demorei bastante para ter essa resposta, né? Quando as pessoas perguntavam, se inspira? Sim, eu me inspiro porque eu precisei me automotivar e me auto-inspirar para poder eliminar coisas da minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu conversei com a Cris, né, Cris, que eu eliminei o método Pomodoro da minha vida. Aí as pessoas falam, o método Pomodoro, para quem não sabe, é aquele método que você sincroniza lá De-
um tempo ou relógio, e aí você coloca um tempo para você ficar focado no seu trabalho, por exemplo, 5 minutos e sem olhar para nada, sem olhar celular e tal, e depois você descansa 10 minutos. Então, é uma metodologia de trabalhar e descansar. Eu eliminei porque eu acho que quando você gosta do que você faz, você não precisa de métodos tão sistemáticos assim, né? Ah, 5 minutos para olhar o celular. Quando eu estou trabalhando, eu trabalho. Simplesmente. Não vou fazer, não vou ficar ouvindo música, não vou ficar. Eu vou lá e trabalho porque eu gosto do que eu faço. Eu não tenho muito assim que me obrigar a fazer, sabe? Não preciso. Eu não sei se eu vou usar a palavra correta, mas tipo, uma Do tortura, jeito. sabe? Ah, você agora vai Sofrimento, né? Sofrimento, isso. ficar 10 minutos sem olhar para o lado. Não, eu não preciso. Eu trabalho simplesmente 10 minutos, ou 15, ou 20, ou quanto eu precisar, porque aquilo é bom, é motivador para mim. Por isso que eu falo na automotivação, entendeu? Eu procurei uma coisa para fazer que eu não precisasse de tantas coisas externas para me motivar. Simplesmente a minha vontade de fazer é a minha motivação, entendeu? Então hoje é isso, é mais ou menos isso que eu acho. Precisamos colocar em prática aqui em casa. Ai, a cara querendo. Karina, a Karina ela é casada com o Anderson, viu, Fê? E aí estão querendo já começar. Não, tudo bem. Querem depois a gente pode falar comigo e tal, eu dar algumas dicas também para começar, né? Porque dependendo, é muito ousado você dizer assim, olha, para começar, você tem que fazer assim, assim, assim. Não dá, porque cada casa tem a sua sistemática. Se você tem um filho, Sim, você tem dois filhos, se você não tem nenhum filho, se você é só sozinha, se você é um casal, se você é um casal, né? Então, a gente precisa adequar a organização para o sistema de isso. casa, para a sua vida, né? Eu trabalho também com organização de agenda, planejamento pessoal, eu faço esse tipo de organização, né? Então, eu tenho uma consultoria de organização de agenda, organização da sistemática da casa. Tem gente que me procura para organizar um cardápio, organizar. Claro, não tem nada a ver com nutricionista, não sei organizar um cardápio, mas eu digo, organizar de forma a implantar um uso de um cardápio na casa, ou organizar a sua despensa, né? Porque hoje que a gente está fazendo trabalho online, organizar a sua despensa é não acumular coisas dentro da sua despensa, é não fazer estoque, por exemplo. As pessoas estocam muita coisa e essas coisas acabam por perder a validade, por você nem saber que tem, por às vezes estar bagunçado, e aí você não achar alguma coisa e não usar aquela coisa e comprar coisas repetidas. Outro, verdade. Então, isso aí tudo entra na parte de organização, no sentido de sistemas de organização, né? Existem sistemas de organização. Então, o assunto é bem grande, né? Agora, É extenso. A gente ia precisar de umas 3 horas de live, né, Fê? E mesmo assim não ia dar certo. Porque eu até falei para Fernanda que essa questão até de organizar os afazeres nossos, né, do dia a dia. Ah, hoje, de repente, tenho uma reunião. Ah, tenho tal coisa para fazer. E tem vários métodos, e aí você vai entender aquilo que funciona para você. Como a Fernanda falou, até tem um exemplo que eu seguia, um exemplo de colocar, né, o que eu tinha que fazer, eu sempre fazia um dia antes. Aí eu colocava, já deixava alguma coisa estipulada. Ah, vou acordar tal hora eu vou fazer não sei o quê, tá, 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 tá. E aí eu comecei a ver que aquilo não estava funcionando. Eu então, falei, não, eu não estou fazendo. Eu é, não estou acordando no horário que eu coloquei. E exato. aí às vezes eu até fazia tudo que eu precisava, mas não no jeito que eu coloquei. Aí eu vi até um post da Fernanda, um stories que ela colocou falando dos post-its e tal. Eu falei, poxa, é só colocar o que eu preciso fazer. E aí eu Uhum, me comprometer a fazer aquilo, né? Então, para mim, funcionou super bem. Porque aí eu vou fazendo, eu vou ticando ali, já fiz isso. E aí, sem uhum. essa coisa do tempo, né, Fê? Eu acho que isso que é muito legal. Porque a gente se O prende muito. Não, desculpa. A gente... Não. Eu ia dizer Não, que as Fê, pessoas
prendem aí. Isso mesmo que você ia dizer, exatamente. Que as pessoas se prendem a métodos, a regras, a planners, a agendas. E às vezes as Sim. coisas são bem simples, sabe, Cris? Às vezes é muito simples. Então, é exatamente o que você ia falar e que eu te atrapalhei, me desculpa. Não, atrapalhou não, só complementou. E é bem isso mesmo. Às vezes a gente procura algo tão complicado, né, Fê? E aí a vida fica complicada mesmo, porque você vive em busca desse método pronto, porque funciona para o empresário famoso, que ele enriqueceu, então para mim vai funcionar também. Não. Cada um tem o seu estilo de vida. Então eu acho que é legal isso, né? A gente se descobrindo naquilo que a gente funciona. E não se prender a isso também, né, do tempo, porque já acha, né, é legal isso que você falou, de você entender em que momento você é mais produtivo. Porque tem isso, tem gente que de manhã é muito bem, faz tudo muito facilmente, está mais animado e tal. Tem gente que à tarde flui melhor, tem gente que à noite produz melhor também. Então, Uhum. se adeque a isso, né, faça as coisas conforme você percebe que funciona melhor. E isso traz uma vida mais simplificada e uma vida mais leve, com certeza, porque você organizando tudo isso, você sabendo, olha, o que que eu preciso fazer? O que eu percebi para mim foi isso, foi automático. Eu sabia o que eu precisava fazer. Então, amanhã, e aí eu gosto de fazer sempre assim, eu não gosto de planejar a semana toda, porque eu acho que aquilo fica muito, sabe? Eu acabo ficando bem ansiosa, que eu falo, ah, tem que fazer isso tal dia, tal dia. É. Então eu acho que é bem legal, eu faço sempre um dia antes. Então eu faço à noite, eu falo, o que que eu tenho que fazer amanhã? Ah, então é isso, isso e isso. Aí eu ponho lá e no dia seguinte eu acordo e vou fazendo. E aí quando eu percebo no final do dia, poxa, fiz tudo, eba. O que eu não fiz, eu continuo, eu mantenho lá, sabe? Pra fazer no próximo. São simples coisas, como eu falei do casaco, é um exemplo bobo, mas tipo assim, você tem uma semana super corrida, daí você deixar sua roupa organizada no outro dia para o outro dia de manhã, sabe? É uma coisa que É. é boba, mas economiza um tempo, né? Você não vai precisar pensar lá. Então, são pequenas coisas assim que você vai facilitando. Usei um copo ou dois copos. Se você quiser lavar, lave, já Uhum. não aquilo, sabe? Senão você vai colocar amanhã mais dois pratos e aqueles dois copos viraram quatro peças e não duas. Então, eu acho que esses sistemas de prevenção, que nós chamamos, né, que é a preventiva, também é importante. E a outra coisa importante que eu anotei aqui para falar é a manutenção. A manutenção também traz a tranquilidade e a leveza que nós gostaríamos de associar, né, nessa live. Sim, Você sim. Para você manter, é muito mais fácil também, né? Quando você tem menos coisas, né? Ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube em que falava sobre isso, né? Que ele fala assim que às vezes a gente compra coisas que nós nunca usamos. A gente compra uma coisa simplesmente para comprar, né? Ou É. você compra uma coisa que você usa uma vez e aquilo você não vai precisar mais, né? Então, na minha consultoria de minimalismo, eu sempre falo sobre as compras, né? E eu uso a frase do Mark, que é aquele autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, não sei se você conhece. Ele diz Conheço. que tem um outro livro em que ele fala que numa compra é absolutamente sim ou definitivamente não. Porque assim, Exatamente. para comprar alguma coisa, você sai para comprar aquela coisa. Aí é o absolutamente sim. Mas quando você sai para comprar e você não sabe o que você quer, é totalmente não. Porque se você saiu para comprar alguma coisa, é porque você precisa daquela coisa, entende? Mas se você está olhando, vou levar porque vou levar. Você não precisa daquilo. Então aí você acaba, nessa metodologia, você acaba trazendo coisas para sua casa que muitas vezes você não precisa. E de vez em vez, que nem formiguinha que vai levando comida para dentro de casa, sabe? Nas costas. A gente vai Sim, levando coisas e daqui a pouco, quando você vê, você tem aquela gaveta da bagunça. Porque daí você vai exato. ver, você não quer ver, você não quer saber o que tem que fazer, você não quer retomar uma decisão
Porque quando você quer ter que se livrar de alguma coisa, querendo ou não, você está tomando uma decisão. E decisões Exato. nem sempre são legais de ser tomadas, né? Então aí Sim. você vai acumulando coisas, vai não querendo decidir, vai procrastinando e as coisas vão aumentando na sua casa, que é a gaveta, que eu chamo a gaveta da bagunça, o quartinho da bagunça, né? Então é isso É aí. isso. Então, quando você mantém a sua casa com menos, que é a manutenção da organização, ou a manutenção preventiva, organização preventiva, né? Você também está evitando esse tipo de desconforto, que é ter que tomar decisão sobre isso sai, isso fica, isso vai para lá ou vai para cá, isso é meu, ou se eu gosto ou eu não gosto. Você só trazendo coisas que você gosta e que você vai usar de fato, né? Não tem também esse tipo de acúmulo na sua casa. Então, isso é uma das coisas que eu queria ter dito aqui na live, né, para vocês. E também Nossa, e que importante. uma coisa que eu trago, assim, que eu acho também que é um ponto importante para falar sobre organização e juntar com uma vida mais tranquila, é utilizar as ferramentas de organização. Eu falei antes que as pessoas se prendem a algumas coisas, se prendem a milagres da manhã, né? Que funciona para muita gente, mas às vezes não funciona. Então, quando você usa uma metodologia que funciona para você, aquilo resolve, né? Aquilo torna-se uma ferramenta de resolução e não uma ferramenta em que você está presa, né? Não uma ferramenta de prisão, né? É uma resolução. Você precisa achar resoluções para os seus problemas, soluções para os seus problemas e não ficar preso, porque daí tudo que prende, tudo que tortura não é bom e você logo quer se livrar, né? Que nem fazer aquele regime lá, que você fica fazendo um regime que passa fome, Da daqui a pouco. segunda-feira, né? Então é mais ou menos isso também na organização. Você fazer coisas que funcionem para você. Por isso, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para o meu assado, né? Que então é Por favor. por isso que é a hora de você fazer qualquer coisa que está atrapalhando a sua vida é muito importante você consultar um profissional, como uma psicóloga na hora que você está com algum problema. Os profissionais de organização são importantes nessas horas. E escolher bem quem que você vai escolher para contratar, ver o currículo dessa pessoa, se ela tem cases para mostrar para você, se ela tem bagagem de conhecimento e tal, porque muitas vezes pode ser também traumático, assim como outros profissionais em que você contrata e de repente a pessoa não acha solução e aquilo vira um caos maior ainda para você, né? Vira uma coisa bem ruim, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Sim, Nessa a pessoa acaba até ficando mais bagunçado o negócio, né, Fê? De repente, seu profissional não sabe, é, né, te conduzir, né, te ajudar, e aí você fica meio mais confuso ainda, né, sem sim, eu entender. acho que você precisa de algum sistema de organização, um planner, uma agenda. Se você precisa de uma agenda e um planner, se você precisa de agenda, planner e post-it, ótimo. A gente tem que usar o que a gente precisa para se organizar, entendeu? Você tem que fazer uso. Aí eu vou falar do minimalismo, que nem dizer eu não sou minimalista, porque eu não digo que eu sou minimalista. Eu uso o minimalismo, né? Porque o minimalismo ele é uma ferramenta, assim como a organização. Todos eles com essa confluência, com essa intenção de tornar a vida mais leve, mais tranquila. E nada melhor do que usar tudo isso para a gente ter paz, né? Que é o que a gente procura, né? Todo dia Exatamente. ter paz, tranquilidade, a tua cabeça está mais aberta para você fazer o que você quiser e lhe dar mais prazer, né? Ao invés de ficar preocupada com a bagunça. Eu acho que esse Exatamente. é isso. Exatamente. E acho que também é bem legal, né, Fê, a gente pensar na organização para uma vida leve, tranquila, com leveza e com liberdade, né? Eu acho que esse é a grande chave, porque senão a gente acaba sempre muito preso. É legal isso que você trouxe, dessas ferramentas,
da gente utilizar elas quando ela é importante, mas que isso se torne uma rotina, né? Nossos hábitos, porque a intenção é essa, tornar tudo um hábito, e para a gente também se desfazer disso, que isso se torne automático, né? Como você falou, no seu trabalho você tem muito compromisso com aquilo, está muito comprometida com ele, então ele se torna algo que você já sabe. Você vai lá e você já faz, que a organização já faz parte do seu dia a dia, de tudo, né? Do Uhum. seu tempo, das coisas, do que você precisa fazer, da sua vida no geral. E aí você sente a leveza mesmo e a liberdade de poder falar assim, ó, tá tudo certinho por aqui, eu posso fazer o que eu quiser agora, né? Eu posso me dar o luxo de ficar um tempo sem fazer nada. Eu acho que isso também é muito importante, né? A gente sempre pensar nessa questão que a gente também pode ficar sem fazer nada, né? A gente não precisa também ocupar nosso dia todinho fazendo alguma coisa. A gente pode pensar que eu vou organizar a minha vida para que eu tenha esse prazer de, não quero fazer nada agora, quero ficar aqui assistindo televisão, quero ficar aqui dormindo, Uhum. seja lá o que for, quero ler alguma coisa mais boba e tal, que a gente pode fazer isso, né? Se a gente se organizar, organizando bem, a gente consegue, né? Então, Fazer nada também é fazer alguma coisa, né? Porque você está exato, mente e às vezes, bom, existe a técnica de meditação, né? Que é esvaziar a mente, né? Então, às vezes, quando você não está meditando, se você não estiver fazendo nada, também você está fazendo alguma tá coisa, meditando, que é aproveitando o seu tempo para fazer, inclusive, o nada, né? Que é o que nada, a gente tem medo de fazer. Às vezes nós temos medo de não fazer nada, né? E se sentir improdutivo, ou se sentir inútil, ou degustar o ócio, né? Que nem eu falo. Tem muita gente que tem medo do ócio, né? Mas o é, ócio, se bem usado, ele é muito saudável, né? Porque você consegue fazer outras associações que no meio do caos, às vezes, você não consegue, né? Então, é, acho que é importante. Ela disse, o Anderson, isso reflete em todos os campos da nossa vida, família, trabalho e saúde. Sim, principalmente o que eu tinha em São Paulo, quando eu estava trabalhando como organizer, era muitos familiares que não estavam tendo tempo para os filhos, né? O que aconteceu com a pandemia também, a pandemia trouxe essa reflexão, né? E a procura pela consultoria de minimalismo aumentou muito agora na pandemia, porque as pessoas começaram a se dar conta de que o home office funciona, porque apesar de tudo, o home office ele era um trabalho que era encarado ainda com muito preconceito, que as pessoas achavam que quem trabalhava em home office estava só de pijama o dia todo, dormia no meio da é. tarde. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe um pouco de lucidez, né, sobre isso e também de reflexão. As pessoas começaram a ficar mais atentas sobre os benefícios, né? É claro que tem os empecilhos de todos os que a gente sabe, de ter barulho, de ter incômodos e esse ou aquele ruído, mas isso faz parte, a gente tem que aprender a contornar, né? E eu acho que a gente aprendeu bastante Mas principalmente essa qualidade de ficar com a família, de trabalhar em casa, de ter mais momentos de lazer. Ou a pandemia nos trouxe até momentos forçados de lazer, né? Que a gente não queria. Sim. Foi muito importante isso, principalmente eu estou falando porque foi muito importante para o meu trabalho, as pessoas se reconhecerem, né? E o minimalismo apareceu bastante também nesse período em que as pessoas ficaram em casa e começaram a ver, olha, nossa, para que eu tenho uma casa tão grande? Inclusive, eu li uma reportagem da Thaís Araújo, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, né? Eles colocaram Eu vi. a casa deles à venda, porque na pandemia eles perceberam que eles não precisavam de uma casa tão grande. Eles moravam numa casa avaliada em milhões, sei lá, enfim. E aí a casa gigante, com piscina, e ficaram eles e os dois filhos em casa. Então eles pensaram assim, gente, para que uma casa tão grande? Eles ficavam em um ou dois cômodos da casa e o resto todo ficava sem ser ocupado.
Então a gente começa a refletir, a pensar o que que é importante, o que que não é, né? E principalmente esse, Exato. estou falando de físico, né? Que nem o Anderson ali falou, reflete nos campos da família, trabalho e saúde. O campo físico é esse, e também as pessoas que conseguiram aproveitar mais tempo com a família, né? Eu acho que Sim, você tendo menos também você consegue perceber mais. Tendo menos, exatamente. percebe mais, né? É, aquela frase menos é mais, ela é fato, né? Se a gente, quando fala no minimalismo, é fato. É menos coisas e mais tempo, mais vivências, né? Porque a gente tem mais tempo, a gente consegue sentir muito mais. Hum, E a pandemia ela trouxe bem isso mesmo, né? Para algumas pessoas, não vou dizer todas, porque tem muita gente que claro. nem mas que pensa nisso mesmo, né? No minimalismo, com isso. Às vezes comprava um monte de coisa e falava, "É agora, aí tá dentro da casa agora, porque passava todo o tempo trabalhando fora da casa e nem se dava conta, né? Aí agora tá dentro de casa e fala, meu Deus, quantidade de roupa que eu tenho. Aí em casa tá usando Então, basicamente aquelas pecinhas. principalmente roupa. As pessoas. Tinha uma amiga minha que me falou: Fê, nossa, eu preciso contar isso para você. Eu tenho 8 tênis. Eu falei, sério. Ela falou: na pandemia eu não usei nenhum. Eu falei. E Pois se ela é. ia usar o tênis, ela usava o mesmo, porque ela tinha um tênis preferido. Sabe? Ela veio me contar. Então, Ela disse: Fernanda, você não sabe. Eu descobri que eu tenho 8 pares de tênis e eu só uso um. Eu falei: ah, pois é, acontece. A gente tem essa tendência a gente comprar porque pode e não porque precisa, é, né? Às vezes a gente tem é essa. isso. E a pior situação é você não poder comprar e comprar no impulso de querer ter, né? Então, existem coisas que a gente precisa também começar a aprender e aprender a aprender também, né? Que às vezes assim, a gente não quer encarar que a gente precisa aprender, né? Certas coisas. Então, Isso, é isso mesmo. legal, assim. Tem Uhum. muita coisa, né, Fê? Se a gente parar, uma coisa Tem- leva a outra, né? Não tem como. Não dá pra gente falar assim, não, vamos falar só disso. Não, porque a organização, como a gente já falou, traz tudo, né? Porque é vida, família, saúde, tudo. Porque até para saúde, né? Você se organizar para fazer uma atividade física, né? Eu acho que isso é muito importante também. Então a gente precisa pensar, né? E tudo tá ali, né? Tudo muito ligado e o minimalismo ele vem para trazer essa questão também da vida leve, mais tranquila. Por isso, pelo desapego, né? A Fernanda também faz um estudo, né, sobre o desapego e que ele é também fundamental para a organização, para a vida leve, para tudo, para a gente, para os sentimentos, né, para as nossas emoções, o quanto o desapego ele auxilia nisso. Então, as informações estão aí, né, Fê? Eu acho que cabe a gente que está buscando por uma vida mais leve buscar isso, né? Conhecer pessoas, assim, uma Fernanda que traz essa. Eu comecei a falar mais do desapego depois que eu vim para cá, que eu vim para a Europa com 2 malas, né? Então, eu tinha uma casa montada em São Paulo, com, enfim, tudo, 2 televisões, carro, tudo. E eu vendi tudo, tudo, tudo. Eu vendi tudo. Eu vendi tudo. Eu não sei dizer Corajosa. desde da espátula lá de fazer o ovo frito até o meu carro, eu vendi tudo. E aí transformei tudo em digital, tudo que eu precisava, tudo que era foto, é, filmes, vídeos, tudo que era fita VHS, cassete, tudo a gente botou em digital. E o que não precisava mais, deixamos. Ficamos com os computadores, os celulares e as 2 mochilas. Eu vim para a Europa com uma mochila, uma mala de mão e uma mala de 23 quilos, né? Que ao todo dariam 50 quilos de coisas, ai, vou dizendo Você já assim. pensa. É coragem, é coragem. E isso é fantástico, né? Consegue viver. O que é mais importante, o que é mais impressionante? Que você vê que você consegue viver sem nada daquilo e que o mais impressionante não aconteceu nada grave, nada que eu não pudesse contornar,
sem aquelas coisas, entendeu? Então você começa a pensar, uau, como a gente tem coisa, né? E hoje Exatamente. eu tenho o que eu preciso, que é o computador, um tablet, né? Para leitura, o celular e as minhas roupas. Aqui na Europa é muito comum você alugar a casa, que eles chamam aqui em Portugal de casa recheada, né? Que é com tudo. Já Então a vem gente pronto? fala no carro, aluga um carro, coloca a mala, vai para um lugar, depois é pronto. Então, esse é um trabalho muito pessoal de desapego que eu tive, né? E apesar de não ser uma pessoa tão apegada, eu não me considerar uma pessoa tão apegada, eu acho que mesmo assim as poucas coisas que nós tínhamos ainda eram minhas, né? Me pertenciam, né? E aí você deixar tudo assim é um trabalho bem legal de desapego. Eu posso falar Com com propriedade sobre isso. Com certeza. E de que, né, é super possível, né, Fê? Porque às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça. Ah, mas como que eu vou deixar a minha Hum, casa? Como que eu vou deixar as minhas coisas? Porque é aquela relação de posse, né, que a gente carrega aí. uhum. E trabalhar isso na nossa mente é muito, muito legal, né? Porque traz mais uma vez a nossa liberdade, né? Liberdade mental, liberdade do ser mesmo, de você poder estar nos lugares também, porque é o quanto de coisa, né, que te possibilitou também. Você pode ir para outro país, porque você não está presa, né? Você não está falando assim, minha casa aqui eu não posso deixar, não sei o que aqui eu não posso. Não, Uhum. né? Então é um trabalho que, lógico, você vem de um processo, você trabalhou isso muito bem, né? Conseguiu aí se organizar, vamos planejou muito bem. Então, mas que é muito possível, é muito legal. Eu acho que é sempre trazer, porque às vezes a gente fala, eu vejo até por mim, às vezes eu falo com alguns amigos, já fazer. E às vezes acho que aquilo é tão, sabe, inalcançável. Eu falo, não, mas não dá, não pode fazer, não tem como deixar, né? E não, é possível. Depende de você, é uma decisão, né? O primeiro passo para você fazer tudo isso é você querer. Que parece Sim. bobagem isso que eu tô falando, mas não é, sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que eu vejo que estão fazendo porque eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E para desapegar, você não precisa sofrer, sabe? Eu até acho que postei isso já no meu. Você não tem que sofrer. Nada que traga sofrimento é bom, né? Então você evita, né? Então, É. você não quer. Eu conheço muitas pessoas, inclusive da minha família, que dizem: eu não faria. E ok, Uhum. cada Sim. pessoa tem que fazer o que faz bem para a pessoa. Agora, dizer para as pessoas: olha, você tem. É que nem o ser vegetariano ou vegano. Algumas pessoas são, outras não são, e ok. Cada um tem que Uhum. fazer o que é legal. Mas no momento que você começa a fazer uma coisa que vai te trazer sofrimento, aí já não é legal, né? Então, que nem eu falo isso também, agora relacionando com a organização, quando eu trabalhava com acumuladores, que para o acumulador, que é uma doença, né? É uma doença, entre aspas, que a gente chama, que é uma síndrome, que a gente chama de. Existe Sim. um nome para isso, é síndrome de Diógenes, pessoas que acumulam, né? Então, as pessoas que têm essa síndrome de Diógenes, elas sofrem muito para ter que tirar. Teve casas que eu fui que a pessoa juntava numa caixa de sapato é, essas notinhas que você tira na maquininha do cartão ali, depois você pega a segunda via, né? Não tem uma via, Canhotinho, né? o canhotinho esse. Então aí eu achei várias caixas embaixo da cama dela, várias, eu acho que vai umas 20 caixas de sapato cheias daqueles canhotinhos, desde 1900 e não sei. Então, aquilo para ela, nós levamos muito tempo para ela conseguir desapegar daqueles canhotinhos, porque eram importantes para ela. Então, o processo de desapego e de se desfazer das coisas é sim um processo, por isso chama processo, porque não é uma coisa momentânea nem instantânea, né? Ele tem toda uma etapa de fazer. Aí, voltando para o minimalismo e para o desapego,
você precisa não sofrer para fazer isso. Para mim, não foi sofrido, porque eu não me importo se o carro eu já usei, se eu sofri para comprar, ou se eu não. Não me importa. A mais importante para mim era fazer o que eu queria, que era vir para cá e fazer isso que eu estou fazendo. Agora, se eu ia vender o carro, se eu não ia, era outra coisa que eu já não estava mais nem pensando. Porque quando eu decidi vir, eu só estava pensando em vir, entendeu? E eu fiz só o que tinha que fazer. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu fui muito prática, sabe? É O isso. então Sim. para outras pessoas. Então a gente tem que levar isso também em consideração, sabe? Super Uhum. live, parece ser sim, mas o processo de mudança leva um tempo e é bom saber que tem Sim. pessoas para nada. É Obrigada. isso. Estamos aí, né, Fê? Aliás, gente, sigam aí o perfil da Fê, Fernanda Medeiros Org, e acompanhem, porque eu sempre, ou eu curto, eu compartilho, sempre estou ali de olho nos posts dela, porque para mim é super necessário, porque Uhum. o meu trabalho também é bastante atrelado com isso, mas mais voltado para o, né, até questão mais emocional também, do viver e tal, mas que tem muito envolvimento, não tem como trabalhar separado isso, né? Eu acredito que o café também, com as organizações, ela trabalha, principalmente no caso de acumuladores, Uhum. né? É tão delicado porque envolve emoção, envolve um sentimento, é muito, muito difícil mesmo, né? Então é um processo, e é como a Fê mesmo falou, cada um tem seu jeito e o seu tempo e o seu processo. Ela é mais prática mesmo, né? Tem esse do decidir, bora, vamos. E aí só definiu. Tem pessoas que não, pensa um pouco mais, tem muito daquilo, né, de refletir, ah, será que é isso agora? E aí vai, né, aí caminhando. Então, é se entender e não parar, né, Fê? Eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente também se pega nisso, de ficar pensando muito e também não faz nada, né? Então, é de saber que a gente pode fazer. Se está com dificuldade, tem profissionais para te ajudar. Então, não parar, né? Falar assim, ah, eu estou com muita dificuldade de organizar meu tempo aqui. Tem a Fernanda aí que trabalha exatamente com isso. Ela vai te possibilitar ferramentas para que isso fique na prática mesmo, né? Que você vá para a ação do É. negócio mesmo. Então, eu acho que é importante isso, né? É só a gente não parar em achar que, isso aqui não dá. Mas às vezes que é tanto, porque é de pensar o que eu quero muito, né? Porque te abriu tantas possibilidades, né, Fernanda? Eu acho que tudo isso te abriu tantas possibilidades que você fala, caramba, eu pelo menos assim, eu vi que, caramba, né? Tanta coisa que te abriu, você fala, hoje eu posso estudar num país diferente, tendo uma outra perspectiva, porque é muito diferente, né, o brasileiro do europeu. Então, tudo isso te agregou tanto, né? A gente pode conhecer daqui também, né? Não é pensar também, tem que ir para outro país, a não ser que você queira muito. Mas, Sim, senão, você pode ir conhecendo, e lendo, e buscando, né? E entendendo como que funciona, né? Eu acho que é entender que você pode. aí para isso, muitas coisas eu aprendi no YouTube e com outras pessoas também que viajaram e falaram sobre isso e falaram, nossa, Fernanda, tem a ver com você estudar lá e tal. Aqui na Europa, esse sistema de minimalismo tem a ver também com o sistema de governo e de cultura, né? As pessoas também têm essa cultura um pouco menos consumista, visto que já se passaram muitos anos, aqui as coisas já foram mais resolvidas do que no Brasil, né? Que a gente ainda está resolvendo algumas coisas, a gente precisa resolver e aprender algumas coisas. O pós-guerra aqui também trouxe muitos aprendizados, né, para as pessoas, para a cultura. A cultura também se modifica depois da guerra. Então, tem muita coisa que ainda a gente, no Brasil, ainda está em via, Engateando. ainda estamos andando. E que aqui já é É. um pouco resolvido, né? E é bem legal, assim, a cultura do europeu é muito. No início é um pouco um choque, né? Quando você. É uma coisa é você vir passear, né? Que nem eu sempre vim aqui, eu vim.
algumas vezes passear, eu fui em alguns países, na França, na Holanda e tal, mas depois quando você vem para ficar e vem viver o dia a dia e entender como que eles vivem, como que são pessoas mais sérias, são pessoas mais, claro, em relação aos brasileiros, né? Eu estou falando. Sim, sim. São pessoas com uma postura mais sisuda, vamos dizer assim, Rígido. tão calorosos como nós, né, brasileiros, não são tão risonhos como nós. Sempre, até tem uma brincadeira aqui que eles dizem que quando a gente chega rindo, já sabe que é um brasileiro e tal. O brasileiro tem a característica de ser um pouco mais animado, mais divertido, mas não que eles não sejam, não é nada disso. Sim. Ao contrário, eles são umas pessoas. Eu mesma aqui, eu não tenho nada para dizer, eu sempre fui extremamente, muito, muito bem recebida. Eu sou tratada muito bem, nunca tive nenhum tipo de preconceito, xenofobia, nada disso. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E eu tenho aprendido muito, muito com o europeu, no geral, né? Agora eu não pude viajar por causa da pandemia. Pandemia. Estava viajando e passou por outros países, né? Em Londres também, fui muito bem recebida. Acho que sim, ótima. A vivência foi ótima. Para dar um overview do que eu vivi, é a vivência ótima. Foi só aprendizado por enquanto, né? Foi uma coisa. Que maravilha. Foi uma troca muito boa por enquanto, eu posso dizer assim. Que maravilha. Fê, a gente já tá 1 hora falando, gente. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Então, assim, gente, já vou encaminhando aí para o encerramento da nossa live, que para mim foi fantástica. Fantástica. Eu adorei que a Fê topou participar. Eu acho que agregou muita coisa para todos nós, né, gente? Então, sigam aí, vão acompanhando, vão aplicando na vida de vocês, né? Eu acho que quem realmente tem o interesse de buscar por uma vida mais leve, traçando esse caminho, porque a gente pode, é possível sim, eu acho que independente até da realidade de cada pessoa, dá para se ter uma vida mais leve, mesmo, dependente da realidade mesmo, assim. Então, sigam a gente, sigam a Fê, quem ainda não está seguindo, vai lá, clica aqui, o nomezinho dela vai aparecer aqui em cima, vai, acompanha ela e vai valer super a pena, viu? E eu tô aí junto. E é isso, sou muito grata, viu, Fê, que você topou, muito feliz mesmo, fiquei muito feliz, brigadão por estar aqui. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que participou. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fê, tchau, gente, obrigada.